Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre a referência pronominal, que é um recurso que nós utilizamos bastante dentro do inglês técnico para que o aluno ele tenha o domínio, a habilidade de fazer a leitura de textos em inglês e conseguir retirar as informações necessárias. Então, eu apresentei para vocês em aulas anteriores algumas estratégias de leitura, a técnica do skim e do scan, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a referência pronominal, ok? Então, é um dos recursos utilizados para dar coerência à língua. Então, esse recurso leva aí a uma interligação lógica das sentenças que compõem um texto. Então, os elementos de referência, que elementos são esses? São pronomes, tá, turma? Que nós utilizamos dentro do texto para substituir substantivos e evitar a repetição desses termos. Então, por que é importante o aluno ter domínio desses pronomes, né? Que nós usamos aí como elementos de referência. Então, quando o aluno ele pega um texto e ele sabe que o texto está falando, por exemplo, sobre meio ambiente, tá? Então, o primeiro parágrafo, o texto inicia, tá? Dando a definição do que é meio ambiente, falando. Lá no segundo, ele já utiliza um pronome para se referir a esse elemento, né? Ao termo meio ambiente. E aí, quando o aluno ele não tem esse conhecimento do pronome, não sabe o que significa, ou não consegue perceber que o pronome está sendo utilizado ali para se referir a um termo que foi mencionado anteriormente, então ele não consegue fazer uma boa compreensão do texto. Então vocês irão perceber que os elementos de referência eles têm a função de levar o pensamento do leitor para algo que foi mencionado anteriormente, né? Ligar ideias, tá? E tornar o texto menos repetitivo, ok? Então, um texto ele pode ser mal compreendido se o leitor não estiver ciente da ligação que existe entre os elementos de referência e as palavras que eles substituem. Então, que elementos de referência são esses, gente? Pronomes, tá? Então, pronomes que exercem função de sujeito, de objeto. Em inglês, nós temos os pronomes demonstrativos, os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos. Então, quando o aluno ele tem conhecimento desses pronomes, ele sabe o significado, ele facilmente consegue identificar que aquele pronome está se referindo ao elemento tal que foi mencionado anteriormente, tá? Então vamos lá. Pronomes, né? Vocês já sabem que são palavras que substituem substantivos. Então olhem para esse exemplo. John has a car. He drives to work. Então, o John tem um carro. He drives to work. Ele dirige para o carro. Então, o pronome ele está se referindo a quem? Quem é que tem um carro e que dirige para o trabalho? O John. Então, para evitar a repetição e ficar John has a car, John drives to work. O John tem um carro, o John dirige para o trabalho. Então, preciso estar repetindo o nome John várias vezes dentro do texto? Não. Nós podemos utilizar um elemento de referência, um pronome, para substituir o termo que já foi mencionado anteriormente e tornar o texto mais coeso. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos de pronomes, dentro da língua inglesa, nós vamos ter, da mesma forma que nós temos em língua portuguesa, os pronomes também que exercem a função de sujeito, que exercem a função de objeto, né? Então, nós temos aí os personal pronouns, que são divididos em subject e object. Então, os pronomes sujeitos exercem, como o nome já está dizendo, a função de sujeito. Então, pronomes que você já conhece desde o ensino fundamental, né? I, you, he, she e it, né? Que são aí os pronomes que se referem à terceira pessoa do singular, o he, o she, o it. Pronome we, pronome you, they, ok? E vamos ter também os pronomes, no caso em língua portuguesa, nós chamamos de pronomes oblíquos, né? No caso, pronomes que exercem a função de objeto, tá? Direto ou indireto do verbo da minha oração. Então, quem são esses pronomes em inglês? Me, né? Que se refere aí a eu, you, você. O him se refere a ele, her, a ela, it, animal, objeto no singular, as, a nós, you, them, you, vocês, desculpe, e o them, eles ou elas, ok? Então, vocês encontrarão
esses pronomes inúmeras vezes dentro de um texto. E observem que a posição deles, gente, sempre será aí após um verbo, tá? Os pronomes oblíquos, tá aqui, ó, eles sempre vão aparecer após o verbo, porque a função deles é de objeto. Então, quando eu digo assim, Julia is my friend, she gave me a birthday present. Então, a Júlia é minha amiga, she gave me. Então, ela me deu. Então, olha só, o pronome me aí, né? Pronome objeto. O que ela me deu? Um presente de aniversário. Então, quem que me deu esse presente? A Júlia, que aqui na segunda oração já foi substituído pelo pronome sujeito she, né? Ela. Então, observem, ok? Depois nós vamos ter os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, tá? Por que recebem esse nome de adjetivos? Porque esses pronomes, eles têm a função de acompanhar os substantivos. Observem, não é substituir, é acompanhar. Então, por isso que vocês encontram muito my friend, my mother, né? Meu amigo, minha mãe. Então, pronomes my, your, his, her, its, our e their tem a função de acompanhar os substantivos, ok? Então, olha só. This is my mathematics book. Este é meu livro de matemática. Então, sempre precedem aí o substantivo, eles vão ser usados para indicar a ideia de posse, né? She is my mother, ela é minha mãe. Então, eu posso dizer que ela é a mãe dela, she is her mother, ela é a mãe dela, né? Ok? E aqui, gente, nesse quadro, nós temos aqui um quadro com os pronomes pessoais, os adjetivos possessivos e, na terceira coluna, os possessive pronouns. Agora, nós vamos ter os pronomes possessivos. Olha só. Adjetivos possessivos acompanham os substantivos. Os pronomes possessivos também indicam posse, mas agora são usados para substituir os substantivos. Então, quem são esses pronomes possessivos? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Observem a diferença, né? Nossa, eles são bem parecidos com o adjetivo possessivo. Às vezes o aluno ele pode confundir, né? Mas os pronomes possessivos, eles recebem um S, tá, gente? E vocês só encontrarão esses pronomes substituindo substantivos, ou seja, termos que já foram mencionados anteriormente, tá? Depois, nós vamos ter os pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos, adjetivos, tá? Que às vezes eles têm essa função aí. Por que são chamados de pronomes adjetivos também aqui no caso? Quem são esses pronomes? This, tá? That, this e those. Vocês já conhecem, né? Este, esta, isto, o that, aquele, aquela, aquilo, this, o plural de this, né? Estes ou estas. E those, o plural de that, aqueles ou aquelas. Então, eles funcionam como adjetivos quando eles estão descrevendo um substantivo. Describes a noun, descreve um substantivo. Então, quando eu digo assim, this chair is broken. Então, eu estou dizendo que esta cadeira está quebrada. Então, a cadeira está quebrada. Alguém vai perguntar qual? Esta, né? This. Então, eu estou descrevendo que é esta. Por isso que nessas situações são chamados de demonstrativos adjetivos, tá? E pronomes demonstrativos porque irão aí identificar alguém ou alguma coisa. Então, quando eu digo this is my chair, esta é minha cadeira, né? That is Peter's house. Aquela é a casa de Peter, ok? Então, observem que esses pronomes, né, são utilizados aí para identificar alguém ou alguma coisa, tá? Então, bastante presentes, a gente encontra bastante dentro dos textos, né? Então, é interessante que vocês tenham conhecimento e saibam o significado desses pronomes, ok?
Então, turma, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, falar um pouquinho aí da importância de vocês dominarem esses pronomes, né? Conhecerem. Por que que é importante? Porque quando eles aparecerem dentro do texto, vocês precisam ter a consciência de que pronome tal está se referindo a um termo que já foi mencionado anteriormente, ok? Então, bye bye, turma!